Amados, nesse tempo de coronavírus, tempo de pandemia, em que alguns estão despreocupados com a situação que nós estamos passando, eu precisei sair esses dias para ir fazer uma compra na farmácia e quando passei pela área de lazer próxima à biblioteca municipal, o estacionamento estava lotado. Haviam dezenas de pessoas passeando por ali. Pais com crianças, andando de um lado para o outro, despreocupados. E eu fiquei muito preocupado com isso. E veio à minha mente uma fábula que conta a seguinte história moral. Numa fazenda, um rato, olhando pelo buraco da parede que havia na sala da casa principal, viu o fazendeiro com a sua esposa chegando com alguns pacotes. E ele logo pensou, deve ter um pacote aí onde tem um queijo delicioso que logo, logo eu vou saborear. Mas para sua infelicidade, nenhum queijo havia sido comprado. Mas num dos pacotinhos havia uma ratoeira. E quando ele viu aquela ratoeira, ele ficou aterrorizado, ficou preocupado. E ele saiu do seu buraco e saiu percorrendo a fazenda. E ele chegou no galinheiro, tinha uma galinha, ele disse para a galinha, senhora galinha, tem uma ratoeira aqui na fazenda. Fique preocupada, cuidado para você não ser pega pela ratoeira. E a galinha disse para ele, olha, senhor rato, eu sou galinha, eu cisco, mas eu olho onde eu estou ciscando. Eu não vou cair na ratoeira. Você que tem que tomar cuidado, porque você gosta de queijo. E ele saiu dali chateado. E ele foi para o lugar onde havia também um porco. E ele chegou para o porco e disse, senhor porco, tem uma ratoeira na casa, cuidado, você pode cair nela e se machucar. E o porco olhou para ele e disse, senhor rato, você já viu algum porco cair em ratoeira? Porco não se preocupa em comer coisas em ratoeiras. Nós ficamos se afundando aqui no barro, no alagado. Você que tem que tomar cuidado. E ele continuou com a sua caminhada e ele foi até o curral e ali tinha uma vaca linda. E aí ele olhou para a vaca e disse, senhora vaca, cuidado, tem uma ratoeira, você pode pisar nela e se machucar. E a vaca disse para ele, meu querido, eu sou vaca, eu tenho casco. Ainda que eu pise numa ratoeira, nada vai me ferir. Isso é um problema seu, você que é rato, você que tem que tomar cuidado. Eu vou até orar por você, para que você não caia na ratoeira. E ele saiu chateado, amargurado. E ele foi para seu buraco descansar. Chegou a noite, escureceu, e de repente o barulho aconteceu. A ratoeira pegou alguém. Foi disparada. A senhora que armou a ratoeira com alimento para o rato, ela imediatamente se levantou e disse, eu vou ver o que caiu na ratoeira. Só que estava escuro. E para sua infelicidade, não foi um rato que havia caído na ratoeira, mas o rabo de uma cobra muito venenosa. E quando ela chegou perto, ela não viu a cobra e foi picada. Tendo sido picada, o fazendeiro imediatamente a levou para o hospital. Lá ela tomou o soro antiofídico, ela foi cuidada, e depois de algum tempo mandaram ela de volta para casa. Mas ali na sua casa, sabe o que aconteceu? Ela começou a ter febre. E quando a febre chegou, o fazendeiro ficou preocupado e chamou os parentes. E os parentes ficaram ali durante horas, e chegou uma hora que o fazendeiro disse, bom, agora tem que preparar uma refeição, e ele correu lá no galinheiro, e quem é que ele pegou? A galinha. Lá se foi a galinha. Só que a história continuou, e a fazendeira continuou doente, muita febre, dores no corpo.
E ele chamou também os amigos. De repente tinha um monte de gente lá na fazenda. E chegou a noite. Ele disse: e agora? O que eu dou para eles comerem? Ele foi lá, pegou o porco, sacrificou o porco, e o porco virou a refeição da noite. E a noite veio, e o dia seguinte chegou, e aquela fazendeira foi piorando, 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 até que veio a falecer. E aquele fazendeiro não teve outra saída, chamou todos, os parentes, os amigos, todos os conhecidos, e a fazenda ficou cheia de gente para que juntos pudessem velar aquele corpo. E na hora do almoço, todos com fome, ele resolveu fazer uma refeição. E lá se foi a vaca. Morreu a galinha, morreu o porco, morreu a vaca. Moral da história: quando alguém experiente diz que há um problema que nos envolve e há risco iminente para todos, acredite. Não seja cético. Tome os cuidados possíveis. Afinal, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Vivemos hoje, como dissemos, a pandemia chamada coronavírus, com iminente risco para toda a população da Terra. Já existem aproximadamente 1.100.000 pessoas ao redor do globo que já foram contagiadas. E já morreram mais de 60.000 pessoas. Todos nós estamos sujeitos à contaminação e precisamos tomar os cuidados necessários para evitar que sejamos também contagiados e contagiemos outras pessoas, inclusive os nossos familiares. Não é uma tarefa fácil. É um momento inusitado e pontual, vai passar, que está afetando toda a humanidade, inclusive o Brasil, nosso estado, que é o maior ponto dentro do país com maior número de pessoas contaminadas e maior número de mortes por dia. E a nossa cidade, Sorocaba, também tem uma situação gravosa. Todos nós estamos vivendo o mesmo drama. O que fazer? É um momento que nos lembra uma palavra que é muito utilizada no Novo Testamento, que é a palavra koinonia. Essa palavra expressa aquilo que é comum a duas ou mais pessoas, significando principalmente a ideia de compartilhar ou participar de uma tarefa comum a todos. Tem a ideia de que todos nós temos que somar forças para o bem comum, ajudando-nos mutuamente, nos prevenindo, orando, jejuando, buscando a graça de Deus por todos aqueles que estão passando dificuldade nessa pandemia. Nós também poderemos ser vítimas. O maior exemplo de koinonia encontramos entre os primeiros cristãos no relato do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 43 a 47, que descreve como eles viviam nos primórdios do cristianismo. Diz assim o texto: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns aos outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Eu fico maravilhado quando leio esse texto e vejo a grandiosidade do amor daquelas pessoas que receberam a Jesus logo nos primórdios. Era um momento de grande perseguição. O governo estava perseguindo, era o governo romano perseguindo os cristãos.
e havia muita fome, haviam muitos desempregados, e eles se ajudavam, eles vendiam o que tinham para repartir com aqueles que necessitavam, e assim todos eram supridos dentro da igreja do Senhor. Nós não chegamos ainda nesse momento e o governo tem tomado atitudes para minimizar os reflexos da pandemia. Mas nós temos diante de nós o maior desafio que tem que ser considerado por cada um de nós, pela nossa família, que é o desafio de nos isolarmos e não nos contaminarmos nesse momento que estamos vivendo. Eles viveram um profundo momento de empatia em benefício de todos. Estavam conscientes da responsabilidade solidária para que fossem beneficiados naquele momento de perseguição. Era uma crise financeira, era um momento de dor, mas era um momento de coinonia dentro da igreja. Houve a prática do verdadeiro sentimento de cooperação e amor ensinado por Jesus. Você já parou para pensar que o seu gesto, ouvindo as autoridades de saúde, procurando tomar todas as medidas necessárias para que você não seja contaminado, ele levará no conjunto essa pandemia a ser minimizada em Sorocaba, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Cabe a cada um de nós nos preocuparmos não apenas conosco mesmo, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque, com certeza, muitos serão atingidos e aqueles que estiverem mais fragilizados, inclusive aqueles que têm mais de 60 anos, 70, 80 anos, poderão morrer. Nós somos corresponsáveis. Nós somos cristãos. Eu sou pastor batista e eu ficaria muito preocupado se a minha igreja não decidisse fechar as portas para salvaguardar a vida das nossas ovelhas. Nós somos corresponsáveis uns pelos outros. A nossa vida é importante diante de Deus e resguardar a vida das pessoas que nós amamos, com as quais nós participamos do Evangelho, do amor de Cristo, é imprescindível para nós como igreja, mas também imprescindível como sociedade, e cada um precisa fazer a sua parte. Naquela época, na igreja primitiva, houve a prática do verdadeiro amor que foi ensinado por Jesus Cristo, que foi demonstrado por Cristo lá na cruz do Calvário, onde ele morreu por todos nós. Mas aqui, no momento em que nós estamos vivendo, é um momento que requer que nós também tenhamos a prática da coinonia, onde nos unamos para participar de uma tarefa comum, salvaguardar a vida de muitas pessoas, evitar o contágio do coronavírus e a sua disseminação, ceifando milhares de vidas. É de fato um momento de guerra espiritual, porque precisamos orar uns pelos outros, principalmente por aqueles que já foram contagiados e que estão sendo tratados nos hospitais. Orar pelos profissionais integrantes do sistema de saúde nacional, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, analistas e outros que estão sob o constante risco da contaminação. Alguns deles são nossos parentes. Todos podem ser contaminados e levar a contaminação para os seus lares. Oremos por eles. Também é um momento de guerra física, onde somos combatentes que têm a responsabilidade de proteger a partir de nossas vidas e lares o resto da sociedade. As nossas armas são limitadas, nós somos frágeis, nós podemos nos contaminar, uma vez que contaminamos de formas as mais diversas. E precisamos estar preparados. Precisamos ter a consciência plena da nossa responsabilidade como pessoa dentro de uma sociedade que precisa ser protegida por cada um de nós. Nós não podemos ser negligentes, imaginando que o problema não nos envolve, à semelhança daquilo que aconteceu na fábula que contamos,
onde a galinha, o porco, a vaca da parábola que contamos não se preocuparem e disserem isso é um problema do resto, nós não seremos atingidos. Oxalá nós tenhamos a responsabilidade, tenhamos o cuidado, estejamos integrados nesse mesmo propósito, sabendo que Deus está sobre todas as coisas, mas nós também temos a responsabilidade individual, familiar, de nos cuidarmos e cuidarmos da sociedade onde vivemos. Cuidarmos do santuário que é o nosso corpo, que Deus nos deu para proteger e para viver. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu tenho visto alguns jovens nos bares, passeando nas ruas, em grupos, como se eles não fossem atingidos, numa irresponsabilidade tamanha, pois não estão olhando no problema que envolve toda a sociedade, porque na medida em que se juntam, ainda que tenham pouca possibilidade de contagiarem, se contaminarem, e o vírus ser letal para eles, mas eles estarão sendo um caminho para que o vírus seja levado para os mais velhos, e seus pais, seus avós, seus parentes poderão ser atingidos e morrerem. A responsabilidade é de todos, é dos idosos ficando em casa, é dos filhos preocuparem-se com os pais e resguardarem a saúde de seus pais, é das nossas crianças e dos nossos jovens. É um momento em que nós temos que aprender a viver de forma a nos protegermos e protegermos a sociedade em que nós vivemos. A palavra de Deus é muito clara. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, mas ela diz que nós também devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como nós nos amamos, devemos amar aqueles que nos cercam, e amar os que nos cercam é protegê-los. É participarmos desse movimento de koinonia universal contra um vírus que tem atingido a todos. Temos que aprender a viver nos amando uns aos outros e oferecendo os nossos recursos para que esse problema seja minimizado o quanto antes. Meu amado, que a graça de Cristo esteja no seu coração e que a cada momento você esteja consciente da responsabilidade que tem diante de Deus e de cada um de nós de preservarmos esse mundo que Deus criou, nos preservarmos nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos avós. Que Deus te abençoe e te dê a paz, e que a graça de Cristo esteja sobre você, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre toda a sua família, e pelo amor do Pai, vocês possam ser felizes, em comunhão, muito abençoados. Amém.